Vamos começar, já que a Carlinha citou isso aí, nós vamos começar a introdução desse caso contando um pouquinho para vocês o que é este canal. Esse canal aqui, muita gente chegou na época do P. Diddy, né, no julgamento do P. Diddy há alguns meses e gostou da forma que a gente construiu aqui a análise de um julgamento que na internet foi muito sensacionalista. É verdade. Tá certo, Carla? Foi muito sensacionalista. Se E você abrisse aí vários e vários canais no YouTube, você ia ver aqueles clickbaits de vídeos Isso. que não contavam a verdade. Aí o que a Carla pegou o telefone, me ligou, uma jornalista extremamente experiente, uma mulher renomada que eu admiro muito e para mim é uma honra ter a Carla junto aqui no nosso canal, porque é informação de qualidade, é aquilo que vem com calma, é aquilo que às vezes vai incomodar um, vai incomodar o outro, mas o fato sempre se sobrepõe. Exatamente. Aí a Carla pegou o telefone, gente, e me ligou e falou o seguinte: Paulo, vamos fazer uma cobertura do caso P. Diddy que seja séria, sem sensacionalismo, colocando ponto a ponto aqui, explicando para as pessoas. E aí fomos. Ao longo de alguns meses, acho que pelo menos aí uns 2 meses, quase 3 meses quase aí, 3 meses. de cobertura do caso P. Diddy, nós fomos Diário. todos os dias mostrando para vocês o que estava acontecendo lá. E a gente percebeu que vocês gostaram desse modelo, né? Que vocês realmente acharam que a gente fez um trabalho muito bacana em relação ao P. Diddy. O que eu quero anunciar para vocês a partir de agora? Já está aparecendo aqui na tela a foto desse menino que infelizmente acabou perdendo a sua vida em março de 2021 de uma forma muito brutal. Só que nós aqui vamos começar uma cobertura mais do que especial de um caso que já passou da hora de ser concluído. Já passou da hora da gente ter um julgamento agendado. Já passou da hora da gente ver o júri popular reunido ali trabalhando para que haja algum tipo de condenação. Nós temos hoje o caso Henri Borel aqui no programa e eu prometo para vocês, a partir de hoje a gente vai todos os dias atualizar vocês em relação do que está acontecendo e mais ainda, a gente resolveu fazer uma coisa aqui que eu queria inicialmente contar para vocês, que é o seguinte. Qual é o problema deste caso? A Carla vai explicar para a gente. Esse caso está desde 2021 sem o julgamento. Nós aqui não estamos para fazer nenhum tipo de proselitismo político, nem muito menos para ficar, olha, tem que o fulano ser preso e ficar à prisão perpétua. Isso aí, quem vai dizer e quem vai ditar é a justiça. Agora, nós, como cidadãos aqui, pagadores de impostos, nós como jornalistas, como apresentadores, nós queremos uma única coisa: que o julgamento seja agendado, que a gente tenha um capítulo final dessa história. Jairinho e Monique, o padrasto e a mãe desse menino, ainda estão em prisão preventiva, ou seja, não foram condenados a absolutamente nada, estão presos preventivamente. Só que essa prisão aconteceu em 2021, ou seja, estamos em 2025, as coisas elas precisam avançar. Para isso, já eu vou divulgar um abaixo-assinado que o nosso canal está lançando, pedindo para que a Justiça do Rio de Janeiro agende o júri popular do caso Henri Borel, que a gente vai começar a tratar hoje. Certo, Carlinha? Não, exatamente. O que o Paulo trouxe é uma informação muito valiosa, gente. Nós estamos aqui para trazer as informações para vocês. E é lógico que nós não queremos pegar um lado ou outro, cada um vai recolher essa informação, são informações reais, fidedignas, e vocês é que vão, né, criar ali as suas convicções. Quando a gente fala desse caso, é um caso que realmente vem se alargando há muito tempo. Esse crime aconteceu e a gente, de fato, tem um crime, né? A gente precisa entender quem cometeu esse crime, como esse crime se deu, né? Muitas coisas precisam ainda ser clareadas, porque as informações ainda são muito nebulosas. Porque coisas que saíram na mídia depois foram verificadas e não é bem assim. Então, aos poucos, eu vou trazendo aqui para vocês. É um processo de 9.000 páginas, é um processo bastante complicado. Enfim, eles estão presos desde então, tanto Monique quanto Jairinho. A Monique conseguiu sair por um tempo, mas teve que voltar ao regime fechado. Então, eles se encontram numa prisão que é dada que é uma prisão cautelar ali, né? A juíza não concedeu o direito deles responderem em liberdade. O que acontece? A gente só pode dizer que uma pessoa é criminosa depois do trânsito em julgado, Sim. ou seja, depois de todas as fases processuais. Mas nós não chegamos nem na primeira, que seria o júri,
né? A gente já teve a fase que foi a 4-2-1, que foi a fase de pronúncia, que isso aconteceu, gente, em 2023. E a gente precisa caminhar para a fase 4-2-2, que é a formação do júri. Essa formação do júri, a juíza já deu, né, a decisão de que o júri vai continuar, ou seja, tanto defesa quanto acusação precisam apresentar as suas testemunhas para depois começar ali a escolha dos jurados, como foi mais ou menos no caso do Pediri. Isso vai acontecer aqui no Brasil também, mas agora começa o seguinte, é só para passar para as pessoas, para elas entenderem esse pedacinho. O Jairinho já passou por algumas defesas, né? Trocas de advogados. O que isso tudo gera? Acaba gerando muito desgaste e demora, né? Porque foram muitos pedidos que foram enviados ao STJ, ao STF, e analisa daqui, analisa dali. E a juíza, que é a nossa magistrada, Elizabeth, que fica no Rio de Janeiro, ela está fazendo um trabalho correto, quero deixar isso claro aqui, porque ela precisa dar o direito à ampla defesa, ou seja, você quer entrar com recurso, você entra, e isso acaba demorando esse julgamento. E o que é? É ruim para todo mundo, inclusive para eles que estão presos, né? Porque réus presos, eles têm celeridade no processo, porque você não pode ter uma prisão que acaba sendo... Que prisão é essa? Ele é culpado, não é culpado? Ele foi condenado, não foi condenado? E vice-versa, a mãe também. Carlinha, aqui no programa a gente vai tentar trazer para vocês cada um dos pontos mais prioritários em relação a isso, o perfil de cada uma das pessoas que estão envolvidas, e ao longo dessa semana você vai ver partes aqui de todo esse processo que a gente selecionou para vocês. A gente não podia começar de uma outra forma. Eu estou até aqui com o meu caderninho que eu anotei absolutamente várias perguntas que eu quero fazer, tanto para a doutora Lala quanto para a Carla, mas a gente precisa começar não falando do crime em si. A gente viu uma forma de começar a falar desse caso de uma outra maneira, falando do Henri, né? Todo mundo que teve a oportunidade de conhecê-lo descrevia o Henri como um menino carinhoso, um menino alegre, cheio de energia, que amava desenhar, estar com a família dele. A família morava lá no Rio de Janeiro, ele morava com a mãe, a Monique Medeiros, e ele tinha uma convivência muito próxima com os avós maternos. O pai, que hoje é vereador, inclusive, eleito lá no Rio de Janeiro, Leniel Borel, embora ele tenha separado da mãe, a gente vai entrar nessa parte, ele também participava muito ativamente da vida do filho. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Era uma família que, de alguma forma, tinha uma certa paz ali, né? Reinava uma paz. O Henri frequentava uma escola, tinha uma rotina absolutamente normal. E olha, tem um detalhe importantíssimo aqui. Todas as pessoas próximas a ele afirmam que até certo momento o Henri era um menino visivelmente feliz. Fazendo um adendo rápido aqui para vocês. Era um menino visivelmente feliz até a chegada do Jairinho. Lala, como é que você viu essa família, analisando do ponto de vista psicológico? Vamos lá, né? Uma atrocidade, no caso, né? A questão o quanto que uma pessoa conseguiria fazer algo assim com uma criança se efetivamente existe uma culpa, né? No caso, esse padrasto, a gente poderia até trazer que existem traços, né? De uma pessoa que tem uma psicopatia mesmo, né? Talvez seja falta de empatia, a frieza emocional e até algumas manipulações possíveis, né? Isso faz parte dos traços de uma pessoa com psicopatia. No caso da mãe, que é a mãe, aí a gente já começa a ver de uma forma diferente, porque é possível e provável que exista uma codependência emocional com esse padrasto, né? Para ela chegar ao ponto de, né, ter esse embotamento afetivo em relação ao filho, permitir ou esconder e negligenciar uma situação como essa. Então, acaba sendo muito delicado, mas assim, né, relacionamentos acabam acontecendo dessa forma e não que deveriam acontecer, mas às vezes, no caso, quando a pessoa está apaixonada e tem uma dependência emocional, ela pode fazer coisas que a gente nunca nem vai imaginar o que ela poderia fazer. Sim. E aí, Carlinha, pegando um adendo aqui para a gente ir no decorrer da história ponto a ponto. Então a gente traz para vocês um pouco de como é que era a vida do Henri. A Monique e o Leniel foram casados por 8 anos, certo, Isso, Carla? Exatamente, foram casados por 8 anos. Só que aí o que aconteceu lá por volta de setembro de 2020? A Monique, uma mulher extremamente bonita, Sim. uma mulher linda,
acabou conhecendo o vereador Jairinho Souza Santos Júnior, que era vereador da cidade do Rio de Janeiro e médico, né, nas redes sociais. E aí um detalhe importante. Ela trai o Leniel por cerca de 30 dias, ou seja, mais ou menos uns 30 dias ficou constatado que a Monique já tinha iniciado um relacionamento com o Jairinho. E aí, em janeiro de 2021, a Monique se mudou com o Henri para o apartamento do Jairinho no condomínio Majestic, lá na Barra da Tijuca. Essa nova convivência do menino com o Jairinho mudou radicalmente a rotina do Henri e deu início a uma sequência de episódios que iam chamar a atenção de todo mundo de maneira posterior, né, Carla? Então, a gente precisa voltar um pouquinho para trás, né? Vamos só, doutora Larissa, deixa eu Vamos só lá. fazer um adendo aqui. Foi feito um exame criminológico no Jairinho e ele não possui transtorno antissocial, ele não tem psicopatia. Então, só a gente corrigir, porque senão fica. Isso está Sim. no processo, inclusive. Tá? Então, isso está sendo falado de forma errada. E a gente precisa entender que nós temos pessoas que são más. Elas podem ser más? Sim. Não necessariamente são psicopatas, né? A perversidade está dentro do ser humano. O que acontece? O casamento de Monique e Leniel já não estava bom há muito tempo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com membros familiares que me contam que Monique voltou para Bangu, né, que é onde a família morava, e lá ela vai conhecer porque o vereador é da região ali da família de Bangu. E eles vão começar ali um relacionamento. Essa informação de que havia ali uma possível traição também não fica muito bem confirmada, porque esse casamento já não existia. O que acontece? Ela vai passar a morar, sim, com o Jairinho, ela vai para o Majestic, que é um dos prédios ali na Barra, e vai morar com ele, e vai levar o filho. O marido ficava embarcado, ele trabalhava ali numa empresa que lidava ali com plataformas de petróleo, uma coisa assim, então ele passava bastante tempo também viajando. Mas era um pai presente, sim, tinha uma relação boa com o filho, sim, e tanto que o que eu acho que é muito importante é a gente entender o último dia, porque nesse último dia de Henri, ele passa o dia com o pai e depois volta para a mãe no finalzinho do dia. Ou seja, ele tinha uma convivência paternal, sim, o pai era bastante presente, e ele, para que todas as pessoas saibam, sempre foi um menino muito alegre, muito ativo. Isso é informação, inclusive, da escola dele, né? Uma criança, como toda criança, brinca, corre, pula, desenha. Ele não era uma criança quietinha, tímida. Ele era uma criança feliz. Até a entrada do Jairo. Então, de novo, quando a gente vai olhar o processo, essas informações também são bastante conflituosas, porque tem informação de todos os lados. Tem informação, inclusive, dentro do processo, de pessoas que conviviam com eles e diziam que ele também era... tem vídeos dele brincando. Então, de novo, porque a gente tem 1 terabyte de material no processo. 1 terabyte, gente, de material é muito material, tá? Para vocês terem uma ideia. Não é pouca coisa. Então, tem, assim, quando a gente começa a olhar, e a gente que se aprofundou muito, a gente precisa... É difícil eu falar isso, mas a gente tem que se despir de tudo aquilo que a gente ouviu e olhar para dentro do processo. Porque o processo é a luz das informações. Senão a gente começa, sabe, ter aquela informação, eu só vou passar aquilo que me interessa. Claro. Eu só passo aquilo que me interessa do outro lado. Deixa eu trazer alguns pontos aqui para a gente tentar discutir o perfil da Monique, por exemplo. Né? A Monique, enfim, ela já estava casada há 8 anos com o Leniel, aí eles se separam por conta de uma possível traição que a Carla traz aqui, etc, etc, muito bem. Só que aí a Monique, ela imediatamente já passa aí viver com o Jairinho, certo? E tem também um outro fato que eu acho que é importante aí. A Monique é educadora, professora e tal. Nesse comecinho de relacionamento, imediatamente o que acontece com a Monique? Ela consegue crescer profissionalmente e é, inclusive, selecionada para ser diretora de uma escola. Tá. Né? A gente sabe da questão da influência política que existe, etc, etc. Pergunta que eu te faço. Dá para
traçar um perfil da Monique como alguém que desejava de todas as formas crescer financeiramente na vida? Como é que você vê o perfil dela? Eu acredito que, assim, né, é possível que o fato dela estar apaixonada e se envolver com uma pessoa influente, a gente acaba tendo uma necessidade maior de dopamina, né? Acaba ficando viciado e dependente em dopamina. E isso faz com que a gente, muitas vezes, né, almeje mais, queira mais e tenha a sensação de poder, traz esse benefício, traz esse retorno. Não diria que ela foi se relacionar com ele pela influência, mas talvez o conjunto todo tenha trazido para ela um enamorar-se, um apaixonar-se não só pela questão, mas por todo o envolvimento que traria essa dopamina, esse retorno de dopamina para ela. Então, a questão profissional, a questão do relacionamento. Então, assim, e aí ela acaba criando essa dependência. Por quê? Porque muito provavelmente Jairinho traria todos esses benefícios e ele seria a fonte do prazer total dela. Não que conscientemente estaria muito claro, mas ele é a fonte de todos os prazeres. É ele que está talvez trazendo todos esses benefícios. Quando eu falo que uma pessoa tem traços, né, não é um diagnóstico clínico, mas a gente vai levantando pequenos possíveis. Eu falo que não dá para fazer um bolo só com farinha. A gente tem a farinha, a gente tem os ovos, a gente tem, né, todos os ingredientes de um bolo. Quando a gente fala que uma pessoa tem traços narcisistas, não necessariamente ela seja uma pessoa com um diagnóstico narcísico, mas sim, ela tem alguns traços. Então a gente vai identificando alguns traços. É claro que clinicamente, né, existe toda uma perícia e, né, conforme a doutora Carla falou, ele não foi constatado, né, com a questão da psicopatia, porque até o crime seria talvez de forma diferente, né? O julgamento aconteceria de uma forma diferenciada. Assim, porque a gente tem na psicologia forense, né, que é a psicologia que vai laudar essas pessoas, sejam homens ou mulheres, e aí tem vários testes, e quem aplica esses testes são os psicólogos forenses, e aí você depois tem uma junta de psiquiatras forenses também, para identificar se, de fato, aquela pessoa tem ou não tem. Quando a gente pega, por exemplo, o laudo do maníaco do parque, ele é completo lá na psicopatia, né? É brilhante o trabalho que eles fizeram, isso está muito bem registrado. E por que esses laudos são importantes? Para que as pessoas entendam. Porque você vai trabalhar lá na frente a questão da cessação de periculosidade. Então, você precisa disso, é um outro campo aqui, né, da psicologia que vai lidar com essa questão desses transtornos. E quando a gente fala de um transtorno, né, aprendendo até com os psicólogos, ele nunca vem sozinho, né? Ele vem acompanhado de vários outros. Quando a gente, de novo, olha a Monique, a gente já tem mais informação, porque muitos anos se passaram, o casamento dela com o Leniel também não era bom. Ela relata várias situações ali, inclusive de insatisfação, de possíveis abusos. Então, são questões que a gente precisa analisar o que acontece em relação a essa mulher, né? Ela estava mais embotada, ela vai casar com outro homem. E quando a gente olha, né, ali, né, aquela nova configuração, o próprio Jairinho, né, com toda... Vamos separar as coisas, também é um homem bonito. Então, você pega ali um casal, ela bonita, ele bonito. Então, tem ali algumas questões que eu quero trazer aqui para vocês, para colocar uma coisa para que vocês pensem. Tá? É muito mais em relação ali, essa era minha mulher, agora está com ele. Então, tem muita fofoca, boato. É o que mais tem ali nesse conjunto de quem ficou com quem pegou, porque não sei o quê. Eu não tenho que julgar ninguém, porque não sou a justiça. Nem eu. Eu sou só aquele cara o bisoieiro que fica vendo as coisas, ouvindo você, lá. Mas eu me sinto na obrigação de analisar algumas ações por parte de cada um deles. Vou citar, por exemplo, o da Monique, tá?